Bom, pessoal, a nossa aula de história começa aqui na página 50 do nosso livro, com o título Do Lado de Lá do Atlântico. Então, esse Atlântico que está falando, estamos falando do Oceano Atlântico, né? Do lado de lá do Atlântico. Lê esta afirmação: o Brasil tem a maior população negra fora da África. Agora converso com os colegas e o que explica esse fato, né, que o Brasil tem a maior população negra fora da África, né? Que fato é esse que acontece? Então, aqui no Brasil existem, né, muitos negros. Então, muitas pessoas, né, que vieram da África, que a sua ancestralidade, cultura, né, são referentes à África, que é o terceiro maior continente do mundo. E a raça que estamos nos referindo é a raça negra. Então, o continente africano é muito grande, ele é ocupado por diferentes povos com hábitos, costumes e idiomas distintos, além de uma cultura muito rica e diversificada. Bom, li aqui com vocês o primeiro parágrafo. O tráfico de escravizados da África para o continente americano teve início há cerca de 500 anos. Africanos de lugares que atualmente correspondem a Cabo Verde, Angola, Sudão e Moçambique, por exemplo, foram capturados, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Brasil na condição de escravizados, então em condições subhumanas, né? Em condições subhumanas de saúde, em condições subhumanas de trabalho, em condições subhumanas de tratamento como pessoas, como seres humanos. Os africanos trouxeram idiomas, rituais religiosos, culinária, né, músicas, danças e outros elementos que, com o passar do tempo, enriqueceram a cultura brasileira. Então, a gente deve muito à cultura africana porque enriqueceu a nossa cultura, porque o nosso país é um país diversificado de cultura, de costumes, de comidas, né? Comidas diferentes. Então, nessa foto aqui, ó, o que está acontecendo nessa foto? Eles estão praticando a capoeira, né? Então é uma obra do Juan, né? Moritz Rugendas, do século XIX, litografia colorida à mão, que é a técnica usada, e o tamanho do quadro é 35 centímetros por 51. A capoeira é uma arte marcial desenvolvida no Brasil pelos africanos escravizados. Hoje ela é bastante reconhecida como parte da cultura afro-brasileira e é valorizada internacionalmente. Então a capoeira faz parte do patrimônio histórico do Brasil. Eles praticavam a capoeira para se libertar das correntes, né, que eles tinham os pés acorrentados, então eles praticavam a capoeira. A capoeira surgiu com a situação de terem mãos acorrentadas, então eles praticavam a luta com os saltos, com as pernas, todo aquele gingado da capoeira por causa daquela situação, né, de estarem com as mãos acorrentadas. Então, nós vamos passar. Eu trouxe esse mapa aqui da África para mostrar para vocês o quanto é grande o continente africano. E o que acontece? Aqui está, ó, o Oceano Atlântico, ó. Então, nós temos toda a separação política do mapa aqui da África. Como eu falei para vocês, é o terceiro maior continente do mundo, ó. Aqui está Angola, ó, onde citou ali no livro, certo? E tem mais países onde os negros vieram para cá. Então aqui em Angola tá mais fácil da gente
identificar aqui o Sudão, olha só da onde Sudão Sul hoje é dividido, né? Sudão e Sudão Sul, né? Tem Moçambique também que citou aqui no livro, Moçambique, Sudão, Angola, Cabo Verde também, né? Onde vieram os negros de lá para cá. E o livro fala do lado de lá do Atlântico por causa, né, do oceano aqui no meio, né? Então eles vinham através dos grandes navios negreiros, né? Tem Congo também, onde a gente fala muito, Etiópia, onde é muito pobre. Então eu trouxe para vocês o mapa da África para vocês terem a noção do tamanho que é esse continente. Eu fiz um risquinho aqui. E depois, a próxima página vem falando na página 51. Entre os séculos 16 e 19, o número de africanos trazidos à força para o Brasil chegou a 4 milhões. As principais atividades dos africanos escravizados foram a produção de açúcar, algodão, cacau e café e o trabalho nas lavras de ouro e diamante, além dos serviços domésticos. Viviam em senzalas, né, que é a casa que os negros ficavam alojados, ficavam depositados, né, porque era uma casa que não tinha separação de cômodos, e ou trabalhavam como escravos de ganho. O escravo de ganho é o escravizado que realizava tarefas como vender produtos e prestar serviços nas cidades. A maior parte do dinheiro recebido por ele era entregue diariamente ao senhor feudal, ao dono da propriedade, né? Então aqui a gente traz as imagens, né? Observe as imagens e responda as questões. Então na imagem 1, barbeiros ambulantes, ó, eles trabalhavam como barbeiros, né? Depois, na foto 2, o colar de ferro, porque esse colar, olha só, quando vocês vão ver essa imagem de perto, tá vendo? Que parece um guidão de bicicleta, mas era um colar envolto no pescoço para que eles não fugissem, né? Era como se fosse uma tornezeleira eletrônica, tornozeleira eletrônica, mas na verdade era bem pior. Para a época, um colar desse era uma situação de humilhação, uma situação mesmo de não ter para onde correr. E na foto 3 é a negra cuidando das crianças, né? É a famosa babá. Então, o que nós vamos fazer na atividade? Quais imagens mostram um escravo de ganho? Então, você entendeu o que era esse escravo de ganho? Era o escravo que saía para vender as coisas ou prestar serviços na rua, né? Então, qual desses aqui aí você vai escrever imagem tal e tal, certo? E o que há em comum entre todas as imagens? O que acontece? Que pessoas são essas? O que elas estão fazendo, né? Então você vai falar sobre isso. Bom, então é até aqui a nossa explicação sobre, né, os escravos que vieram da África para o Brasil, não escravos, né, mas vieram em situação de escravidão. São negros, pessoas negras com a sua própria cultura, com seus próprios costumes, com a sua maneira de ser e de viver, que vieram em situação de escravidão por causa simplesmente da sua cor. Então, é até aqui a nossa atividade, bom momento de estudo, né? Obras de artes lindíssimas, mas que retratam momentos tristes, né, da nossa história, mas que a gente tem que entender. Um abraço, fiquem com Deus.